Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo a saga A Profecia, um dos clássicos do terror dos anos 70, que marcou a época, além de trazer um dos maiores anticristos do cinema, o Damien. Mas antes de começarmos, peço a vocês que deixem um like e se inscrevam no canal se forem novos, ativando as notificações para não perder nenhum novo conteúdo que sai aqui no canal. E recomendando o vídeo para amigos e familiares fãs do gênero. Ok? Agora peguem seu crucifixo, água benta e tudo mais e venham comigo para essa saga. A Profecia, saga lançada entre 1976 a 2006, contendo 5 filmes do gênero terror sobrenatural. Um grande clássico do cinema de terror, A Profecia meio que faz parte da trindade satânica dos filmes da época, junto com O Bebê de Rosemary, de 68, e O Exorcista, de 73. E graças ao sucesso do primeiro, gerou mais 3 sequências e um remake, além de uma série de televisão, junto também com o livro, com o primeiro filme, também conhecido pela suposta maldição que tem nele, porque alguns acidentes ocorreram durante as gravações. Mas isso é tema para outro vídeo. Então, explicado a introdução, vamos começar com o primeiro, lançado em 1976, A Profecia, sendo dirigido por Richard Donner, em que a trama do filme acompanha o diplomata Robert Thorne, que junto com a sua esposa Catherine estão em Roma, com ela grávida do primeiro filho do casal. Mas na hora do parto, o bebê nasce morto, e é então que o padre do hospital sugere a Robert que ele adote um menino que nasceu no mesmo dia, cuja mãe morreu no parto, o que ele aceita sem contar para sua esposa, criando o menino como se fosse seu, dando a ele o nome de Damien. É então que 5 anos depois, o Robert agora é embaixador do Reino Unido e está feliz com a sua família, até que eventos estranhos passam a acontecer, como a babá do Damien, que se mata no aniversário dele, e um padre que tenta avisar Robert sobre a origem do Damien e é empalado por um poste. Além de aparecer uma nova babá chamada Baylock, junto com o Rottweiler, que é a representação do diabo, que parece uma piada de mau gosto. O cão é um cão. É então que o Robert se junta a um fotógrafo chamado Kitty, que percebeu sombras nas fotos das vítimas mortas, mostrando como elas iriam morrer, além de ter uma foto que mostra a sua própria morte. Com isso, os dois vão para Roma, onde descobrem que o filho do Thorne foi morto e a mãe do Damien é um chacal, em que o Damien é o anticristo, o filho do diabo que veio causar o fim do mundo. Mas para isso precisava ser criado por alguém com influência política, para quando ele ficasse adulto, também se tornasse poderoso. E o homem escolhido foi o Robert. E nas investigações, a dupla acaba encontrando um especialista no anticristo, que fala para eles que se o Damien for mesmo o anticristo, ele tem uma marca de nascença com 3 6, e entrega ao Robert 7 punhais e pode matar o Damien em solo sagrado. Mas no lugar, o Kitty acaba sendo morto decapitado. E no Reino Unido, a Catherine acaba sofrendo um acidente causado pelo Damien, e no hospital é morta pela Baylock, que na verdade é uma satanista, porque a Catherine estava grávida e o Damien tem que ser o único herdeiro da família. E o Robert, sabendo disso, volta para casa e vê no couro cabeludo do Damien os 3 6. Ele pega o Damien para levá-lo até uma catedral e no caminho mata a senhora Baylock, a esfaqueando. Mas dirigindo de forma apressada, acaba chamando a atenção da polícia, que o segue até a catedral. E chegando no lugar, ele tenta matar o Damien com um dos punhais, mas na hora a polícia chega e o mata a tiros, com o Damien sobrevivendo. Então o Robert e a esposa têm um funeral duplo, com a presença do presidente dos Estados Unidos, e está com o Damien, que olha para a tela, dando um sorriso cínico para o público, mostrando que ele venceu. Então, A Profecia é um clássico do cinema, com uma boa atmosfera de terror e suspense, com um ritmo que as coisas vão aumentando de intensidade até chegar no final, tendo um clima sombrio, cenas icônicas e uma trilha sonora excelente, uma das melhores dos filmes de terror, sendo composta pelo Jerry Goldsmith, que por causa dessa trilha, ele ganhou o único Oscar da carreira de melhor trilha sonora, a trilha Ave Satani. O filme não é muito violento, mas as mortes têm impacto pela construção delas, junto também com boas atuações do Gregory Peck como Robert
um bom protagonista, a Lee Remick como a Catherine, o David Warner como Kitty e o Harvey Spencer Stephens como Damian, uma das crianças diabólicas mais populares do cinema, com aparência inocente, mas tendo seus ataques e atitudes quando necessário. O filme tem seus problemas nas conveniências de roteiro, como no final, e alguns efeitos que envelheceram mal, mas no todo é um ótimo filme para os fãs do gênero, e dou a ele a nota 9. Na época, nas bilheterias, arrecadou mais de 60 milhões de dólares, um grande sucesso, e teve elogios da crítica, o que claramente deu força para lançarem uma sequência, 2 anos depois, saindo assim em 1978, Damian, A Profecia 2, sendo dirigido por Don Taylor, com a trama se passando 7 anos após o primeiro, em que o Damian, agora com 12 anos, mora com seus tios, o Richard, irmão do Robert, e a sua nova esposa, a Anne, junto também com seu primo Mark, em que os dois se dão bem. E ambos frequentam a escola militar, onde o novo comandante do Damian, na verdade, é um satanista, que serve a ele. Ao mesmo tempo que nas indústrias Thorne, o gerente sugere que as operações da empresa se voltem para a agricultura, comprando assim terrenos. Desse jeito, espalhando a empresa pelo mundo, porque esse gerente também é satanista, para quando o Damian assumir a empresa, se torne o mais poderoso da Terra. Mas então, os que são contra essa operação passam a serem mortos um a um das maneiras mais estranhas possíveis, junto também com as pessoas que passam a descobrir o segredo do Damian. Uma jornalista descobre e é atacada por corvos e depois atropelada, e um médico que descobre que o DNA do Damian é diferente é partido ao meio no elevador. E na academia, o Damian descobre sua verdadeira origem. Ele é o Anticristo, em que no início ele se mostra relutante em aceitar esse papel, só que no final acaba aceitando o seu destino. O seu primo, o Mark, também descobre sobre ele e o Damian pede para se juntar a ele, fazer parte do seu grupo e juntos ganharem poder. Mas como o Mark recusa, o Damian não tem outra escolha senão matá-lo, acabando de uma vez com sua ligação humana. Então, abalado com a morte do seu filho, o Richard passa a desconfiar desses incidentes acontecendo ao seu redor, e descobre através do curador do Museu Thorne que o Damian é o Anticristo, vendo no muro que foi trazida de uma escavação a imagem dele. E após isso, o curador é morto e Richard vai até o museu, onde foi encontrada uma caixa contendo as adagas capazes de matar o Damian. E após a formatura dele na academia militar, o Richard leva a Anne ao museu para explicar para ela quem o Damian realmente é, mostrando os punhais. Só que então ela pega os punhais e esfaqueia o Richard, se mostrando também ser uma satanista pertencente ao culto do Damian. E o Damian, que estava no local, percebendo isso, acaba causando um incêndio, matando também a Anne. Depois ele sai do museu, triunfante, pronto por seu futuro como o homem mais poderoso da Terra. Então Damian, A Profecia 2, uma sequência até que divertida, mas não melhor que o original, principalmente por ser uma repetição do primeiro, mudando apenas a idade do Damian, incluindo até um final pessimista, com o Robert sendo substituído pelo Richard. A sequência acaba também sendo mais exagerada, tem mais mortes, enquanto as 3 e 4 delas funcionam, mas as outras são mais esquecíveis e acabam ficando repetitivas. O legal é mostrar um pouco mais sobre o culto, para colocar o Damian no poder, e o próprio Damian, que tem uma evolução, porque ele sabe que tem algo errado, e quando descobre que é o Anticristo, fica revoltado, em que ele não tem escolha, tem que ser o que é. E do elenco, o William Holden funciona como o Richard e o Jonathan Scott Taylor, até que faz um bom Damian, e tendo também a participação do Lance Henriksen, que faz o comandante do Damian. A fotografia, a produção e até a direção até que estão também funcionais, não tão boas quanto o primeiro, mas ainda dá pro gasto. No geral, não é tão bom quanto o primeiro, mas ainda vale uma conferida. E dou então A Profecia 2 a nota 7. Nas bilheterias, arrecadou mais de 20 milhões, menos que o primeiro, mas ainda teve um bom retorno. Já as críticas foram mais mistas, mas isso não atrapalhou os planos para um terceiro filme, que foi lançado em 1981, A Profecia 3, O Conflito Final, sendo dirigido por Graham Baker, em que a trama do filme se passa após o 2, em que o Damian agora é um adulto de 33 anos e se tornou o CEO da empresa Thorne, a transformando num conglomerado internacional e se tornando o homem mais influente do mundo,
conseguindo favores até do presidente dos Estados Unidos, que o nomeia embaixador do Reino Unido, após ele fazer o anterior se matar. Com isso se realiza a profecia de 7 anos no poder, se preparando para o juízo final. Mas o Damian tem outros planos. Percebendo sinais de que Jesus irá voltar novamente à Terra, ele tenta impedir a sua segunda vinda, que após o alinhamento das estrelas, percebe que Jesus nasceu de novo e manda seus seguidores matarem um a um dos bebês meninos nascidos no dia. Ao mesmo tempo que um padre chamado De Carlo, sabendo que o Damian é o anticristo, vai junto com outros 6 padres para tentarem matá-lo, cada um com uma das adagas que foram desenterradas do Museu Thorne. Mas o Damian, sabendo disso, passa a causar a morte de um a um, sobrando apenas o De Carlo, que passa a se aproximar da jornalista Kate, que está tendo um caso amoroso com o Damian, e que seu filho Peter acabou se tornando um seguidor dele. O padre então a convence sobre o Damian ser o anticristo, e que é o responsável pela morte dos bebês, mas que o verdadeiro Jesus está no local seguro. Então a Kate engana o Damian, o levando até as ruínas de uma igreja onde está o bebê Jesus, em troca de tirar a influência dele do seu filho, que também vai junto. Só que o Damian percebe a emboscada do De Carlo e usa o Peter como escudo, que é esfaqueado e morre nos braços da mãe. O Damian então ataca o padre e passa a chamar Jesus para aparecer e enfrentá-lo cara a cara. Mas então a Kate, com a adaga, o esfaqueia nas costas, o deixando mortalmente ferido. Ele então vai até o pátio, onde tem uma visão de Jesus e fala para ele que ele não venceu. O Damian então cai e morre, com a Kate levando o corpo do seu filho, indo embora junto com De Carlo, acabando de uma vez por todas com o anticristo. Então a profecia 3, o conflito final, é uma sequência bem melhor que o 2, por não ser uma cópia do primeiro, indo aos finalmente, com o Damian adulto sendo mais perigoso do que nunca, tendo um bom ritmo, cenas tensas e algumas mortes violentas, e tendo momentos marcantes como o discurso do Damian por seus adoradores e a perseguição aos bebês, e mesmo não mostrando a morte deles, é uma cena pesada. Com um grande destaque do filme sendo o Sam Neill, que interpreta o Damian, um dos melhores, ou talvez o melhor, anticristo do cinema, sendo manipulador, carismático e fazendo de tudo para ganhar, que só com o olhar gera arrepios. Diferente de outros anticristos de séries e novelas que parece mais um palhaço. Viu só, senhor Sérgio Maroni? É assim que se faz o anticristo. Não é ficar com a cara de bobalhão a novela toda. Mas o filme tem falhas. As outras atuações não são marcantes, os personagens dos padres são os incompetentes que morrem de graça, e por ser o final da trilogia, se esperava um caos maior, uma guerra que não acontece. E a morte do Damian é bem rápida. Se esperava um confronto com Jesus, se não fosse físico, pelo menos ideológico. Mas tudo é muito breve. Mas no geral, eu gosto dele, e o Sam Neill carrega o filme nas costas. E dou a Profecia 3 a nota 8. Na época, nas bilheterias, arrecadou 20 milhões e as críticas mistas, alguns gostaram, outros não. Mas estava finalizado a trilogia. Tava tudo finalizado até que veio a velha e boa ganância. E tiveram a ideia de fazer um quarto filme, que originalmente se chamaria Armageddon, se tratando do fim do mundo. Mas por causa do baixo orçamento, descartaram a ideia e fizeram um filme direto para a televisão, saindo em 1991 a Profecia 4, O Despertar. Outro filme com o nome Despertar, deveria ter ficado dormindo, sendo dirigido por George Montesi e Dominique Othenin-Girardi, em que a trama do filme acompanha o congressista Jenny e sua esposa Karen, que não conseguem ter filhos, então vão ao orfanato de freiras e adotam uma criança, e dão o nome de Delia. Tudo vai bem até passar 7 anos, em que a Delia passa a demonstrar sinais de psicopatia, sendo violenta e manipuladora. E é então que eventos estranhos passam a acontecer ao seu redor, com pessoas que a incomodava morrendo de jeitos estranhos, além de outras pessoas que desconfiavam da sua origem. A Delia também ganha um Rottweiler, que serve como seu guardião, e uma babá suspeita, porque a anterior também morreu. E a Karen, suspeitando de tudo isso que ocorre ao redor da Delia, contrata um detetive particular para descobrir quem eram os pais biológicos dela. E nas investigações, o detetive encontra a freira que deu a Delia para adoção, mas que morre por causa de veneno de cobras. Mesmo assim, ele consegue reunir mais informações e envia uma carta para Karen. Mas logo também é morto num acidente, ao mesmo tempo que a Karen descobre estar grávida e dá luz ao menino, chamado Alexander. Mas os outros acham que ela está paranoica por desconfiar da Delia.
e após sair do hospital com seu filho, ela estranha a Delia ficar muito tempo com ele. Até que ela recebe a carta do detetive, que descobriu que a Delia tem algo a ver com o CEO da empresa morto anos atrás, o Damian Thorne, e que o médico dela também está envolvido. Então a Karen vai até seu escritório e o ataca, com ele revelando ser parte do culto satânico e que Delia, na verdade, é filha do Damian, mas que ela não será o próximo anticristo, e sim o seu filho Alexander, que na verdade é irmão gêmeo da Delia, porque o doutor pegou o embrião da Delia e colocou na Karen, gerando assim o Alexander. Então a Karen mata o médico e corre para casa, onde também mata a babá, passando também pelo Rottweiler, e vai confrontar a Delia, que está segurando o Alexander, que mostra para ela que ele tem a marca 666, mostrando sim que será o próximo anticristo. Então a Karen, influenciada pelo poder do bebê, acaba se matando. Depois disso, acontece o seu funeral, que é visto pelo Jenny, a Delia e o Alexander, que depois vão embora. Então, a Profecia 4, O Despertar, é uma porcaria. Um remake disfarçado do primeiro, só que bem pior, trocando o Damian pela Delia. Um menino por uma menina, mas no resto é igual. Tem um casal que adota ela, pessoas morrem ao descobrir sua origem, em acidentes estranhos, com a personagem descobrindo que tem a ver com o anticristo, e no final, novamente pessimista, ela morre e o anticristo fica vivo. Muito chato, bem lento, atuações fracas, a única que se salva talvez seja a Asia Vieira, que faz a Delia, e até que convence um pouco, como uma menina psicopata. Mesmo assim, ela não é tão icônica quanto o Damian. E essa parte dela ser filha do Damian não ficou muito bem explicado. Ficou apenas subentendido que, na verdade, a Katie, após matar o Damian, ficou grávida dele por ter tido relações sexuais antes. E quando ela nasceu, colocou no orfanato. Mas isso não é explicado. Apenas você deduz que seja isso. O suspense é fraco, cenas toscas, talvez o que presta seja uma ou duas mortes, que não são violentas, mas pelo menos tiveram uma boa construção. Mas no geral é uma perda de tempo. E dou a Profecia 4, O Despertar, a nota 1. O filme, quando lançado, teve muitas críticas negativas, o que encerrou por muitos anos uma nova produção da saga, até que nos anos 2000 veio a febre dos remakes. E a Profecia não ficou de fora. Então lançaram em 2006 o remake A Profecia, sendo dirigido por John Moore. Nesse aqui, não vou falar muito do enredo, porque é a mesma coisa do original. Tem o Robert e a Catherine, o filho deles morre no parto, o padre convence ele a adotar uma criança que dá o nome de Damian. Os anos passam e eventos estranhos passam a acontecer. Eles se juntam então ao jornalista Kitty, que descobrem que o filho dele foi morto para dar lugar ao Damian, em que será o anticristo. Ao mesmo tempo que aparece a babá, a senhora Belloc, que é uma satanista para cuidar do Damian, em que ele causa um acidente na Catherine e vai para no hospital, onde a senhora Belloc a mata. Nas investigações, o Robert ganha de um especialista os punhais para matar o Damian, e o Kitty morre no acidente. Ele volta para casa, mata a senhora Belloc e tenta matar o Damian na igreja, mas a polícia chega e mata ele. Então o enredo é praticamente a mesma coisa. As poucas diferenças que tem é mais o começo, mostrando alguns membros da igreja olhando um alinhamento de estrelas no céu, que mostrava que veio o anticristo. No final o Papa morre, ao saber que o Damian sobreviveu, meio que fazendo alusão à morte do Papa João Paulo II. O Robert, quando se torna embaixador, ele se torna porque o embaixador anterior morre no acidente causado pelas forças demoníacas. E as mortes da Catherine e do Kitty são diferentes. Tirando isso, o resto é a mesma coisa. Não traz quase nada de novo. As cenas levam ao mesmo lugar, a ordem das mortes, e o final pessimista do Robert morrendo, e o Damian no funeral, olhando para a câmera e sorrindo para o público. A trilha sonora não é nem de longe tão icônica quanto a original, e exageram nos efeitos digitais onde não precisavam, como na morte do padre, e as atuações mais fracas. Mas para não dizer que não gostei de nada, a fotografia é boa, a direção até que consegue gerar algumas cenas tensas, a morte do Kitty, na minha opinião, é melhor que a original, bem mais violenta, e a senhora Belloc, a babá do Damian, feita pela Mia Farrow, a atriz do clássico O Bebê de Rosemary. Eu gostei da participação por fazer esse paralelo. No original, ela deu luz ao anticristo, ela meio que faz um papel materno para ele. Então, esses foram os pontos que eu gostei. Mas no resto, é um remake dispensável. Tá? Só vai gostar quem nunca viu o original e se não gosta dos filmes clássicos. Mas se não for esse seu caso, passe longe. Eu dou então ao remake a nota 4.
Nas bilheterias, arrecadou 120 milhões, se tornando a maior bilheteria da saga. Não por causa da qualidade do filme, mas pelo peso do nome A Profecia. Após o remake, em 2016, eles lançaram uma série chamada Demian, que serviria como continuação do original de 76, que eu não vi, mas soube que teve muitas críticas negativas dos fãs, e foi cancelada na primeira temporada. Então essa eu recomendo só para quem é curioso. No geral, não lançaram mais nenhuma produção da Profecia. Mas enquanto não sai, tá aí a dica dos filmes para você assistir. Para finalizar o vídeo, eu deixo aqui o ranking do melhor ao pior. O melhor para mim, claro, o original de 76, com nota 9. Depois o Thirst, Conflito Final, com nota 8. O 2, de 78, com nota 7. O Remake, de 2006, com nota 4. E o pior, o 4, O Despertar, com nota 1. Então, gostaram do vídeo? Não gostaram? Deixa aí nos comentários, como sempre. Deixa aí se assistiram A Profecia, todos os filmes, e qual o favorito de vocês. Até o próximo e tchau!